Olá, meus irmãos, nós estamos em plena realização do Promif 2024, uma história que Deus está escrevendo na vida de muitos jovens, de muitos adolescentes, de muitas pessoas que compõem a turma 2024. Eu tenho comigo aqui o Pablo Camasso, ele que é um dos promifianos 2024, um amigo que Deus tem nos dado nas lides do trabalho missionário, ele que trabalha na Defensoria Pública do Estado e também tem uma pegada na área de investimentos missionário. Nós tivemos ministrando no Promif 2024 sobre a chamada missionária, e eu estava dizendo aos promifianos que nem todos os crentes têm uma chamada específica ao campo missionário, mas todos nós temos um papel missionário a desempenhar. E cada um de nós precisamos, como servos de Deus, fazer a nossa parte e cumprir o nosso papel missionário. E esse papel missionário nós podemos cumpri-lo em várias áreas do trabalho missionário. Por exemplo, Deus me chamou para o trabalho de liderança na área de missões, já há mais de uma década. Outros Deus chama para apoiar o trabalho no sentido de manutenção, no sentido financeiro, outros na área de intercessão, e todos nós devemos estar envolvidos na prática da evangelização. E eu tenho comigo aqui o Pablo Camasso, ele que tem sido um apoiador do trabalho no sentido de mantenedor da obra missionária. E, Pablo, como tem sido para você a experiência, o desafio, Porque é um grande desafio e nós podemos dizer que a contribuição financeira, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, não é uma tarefa simples e é preciso haver desprendimento, haver amor. Como tem sido para você esse grande desafio e, ao mesmo tempo, privilégio de participar do fazer missionário no contexto de manutenção da obra missionária? Primeiramente, a paz do Senhor a todos, bom dia a todos os presentes. Agradeço aqui a presença do pastor Francisco, ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho desse momento. E sobre a questão de tentar apoiar a obra missionária, eu destacaria 3 pontos principais. O primeiro é o amor de Deus pelas suas criaturas. Deus criou o céu, terra, criou os animais, criou também o ser humano. E o maior desejo de Deus é ver o ser humano, pecador, reconciliado com ele por meio de Cristo. Isso é muito claro. E a Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo, mostra essa realidade de maneira muito clara. Então, o amor de Deus é estendido a todos, inclusive ao pior dos pecadores, aquele que a humanidade considera impossível de ser reabilitado, de ser recuperado, mas Deus se interessa. E o instrumento prático de se fazer esse resgate é exercitar missões, enviar missionários para que a palavra de Deus seja proclamada e aquele que ouça pela fé aceite Jesus como Salvador e dali sua vida seja transformada. Então, o amor de Deus é o primeiro fator. Ele quer resgatar pessoas não alcançadas e isso em parte é realizado pela obra missionária. A atividade missionária tem os que vão para a linha de frente, que é o missionário que vai pregar para quem Deus quer atingir naquela obra específica, mas tem também quem está na base, que é os que oram por aquele missionário que vai e também os que dão um apoio logístico e também um apoio financeiro. Porque para que um missionário se dedique tempo integral lá na frente, é importante que alguém lá atrás esteja dando também um recurso financeiro, porque ele também é um ser humano, é um pai ou mãe de família, ele tem filhos, então ele também tem suas necessidades que precisam ser supridas. Então, o amor de Deus é o primeiro impulso, resgatar aquele que está na frente e também amparar o missionário na linha de frente. Um segundo fator é a própria Bíblia dá exemplos muito claros de que a oferta a Deus voltada para missões ou para a obra, ela é importante, ela é desejável e Deus não deixa dívida com ninguém. É muito falado, Deus não deve nada a ninguém. Quem faz ofertas, isso aqui serve até de incentivo. Se você ler a própria Bíblia, é dito, olha, dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. A ilustração do sacudida e recalcada, uma vez a pessoa explicou muito bem. Se eu tiver aqui uma despensa
ou um celeiro e for colocar sacos de farinha, se eu colocar de qualquer jeito, não vai dar para eu colocar a capacidade máxima, por causa do espaço que é perdido. Então, se eu tiver uma grande quantidade de saco para estocar, a pessoa vai pegar aquele pacote, vai bater de todos os lados para deixar o espaço vazio afastado do espaço preenchido. Aí ele vai colocar do modo mais compacto possível para poder aquela estante caber o máximo. Então é nesse sentido. Quando Deus se agrada da oferta, ele ainda devolve para o ofertante de maneira aumentada. E tem um exemplo bíblico interessante que passa despercebido, que é no Monte Carmelo, aquele desafio que o profeta Elias vai clamar que Deus consuma o holocausto, ele derrama 3 vezes 4 cântaros de água. Se a gente fizer a conta, equivale a cerca de 150 litros. Mas o que é 150 litros quando a gente tem 3 anos e meio de seca? É algo de elevado valor. Então, quando ele derrama aqueles 150 litros de água no holocausto, não só deixa o desafio ainda mais ousado para provar o poder de Deus, como também oferta o que há de mais precioso, após 3 anos e meio de seca, que é a água. Ele oferta, e aí o que acontece? Como é que Deus responde? O fogo consome o holocausto, consome a água, e Deus manda aquela nuvem do tamanho da mão de um homem. E ela vira uma chuva espetacular. Ou como se diz por aí, toró de água à vontade. Deus mandou água do céu sobre todo mundo, por causa dos 150 litros de água, né? Então, Deus é um Deus de multiplicações impossíveis para o ser humano, né? Então, esse é um incentivo da própria palavra. O terceiro item é que a minha família foi atingida pelo Evangelho, conheceu o Evangelho por meio de missionários que vieram até de outras nações para poder pregar. Exemplo, no contexto da minha família materna, minha avó vivia no interior do Piauí, cidade de Oeiras, e um casal de missionários americanos foi para aquela cidade evangelizar aquele município. E aí minha avó, com os filhos pequenos, foi sendo semeada a palavra do evangelho, e isso influenciou na criação da minha mãe, dos meus tios. A minha própria avó aceitou Jesus. Então a gente é devedor, de certa forma, de missionários que vieram de outras terras. Na nossa própria família mais imediata, minha irmã e meus pais, nós fomos evangelizados por uma missionária norueguesa e um missionário sueco que vieram ao Brasil nos anos 50, 60. O filho deles, um sueco, também foi instrumento de Deus para evangelizar nas nossas vidas. E foram pessoas que saíram de seu território, foram para outra língua, outro continente, outra cultura e outro clima. Saiu de um lugar que faz 20 graus negativos para um que faz 40 positivo, porque Teresina não é brincadeira. E aí, a história, no contexto assembleano, os suecos vieram. No contexto da CPAD, se você analisar a história da CPAD, tudo começou com ofertas de missionários suecos, noruegueses, finlandeses, que iam aos Estados Unidos e ofertavam para que se pudesse ter uma editora que publicasse livros evangélicos. Então ali a gente percebe, nós fomos beneficiados por missionários que vieram de outras terras. Então, por gratidão a isso, a gente deve também ajudar a suportar financeiramente aqueles que vão para outros locais inacessíveis pregar o evangelho. É por amor e gratidão. Graças a Deus. Pablo, uma coisa muito importante que eu sempre tenho dito no contexto da missão é que a obra missionária, ela não é uma ação isolada do missionário no campo. Ela é um conjunto de atividades e de pessoas que devem estar trabalhando em sincronia. Eu tenho dito que um dos grandes desafios da missão é os que ficam estarem tão comprometidos como os que vão. Então, é muito importante que nós que estamos na base tenhamos essa percepção de que nós somos parte da missão, de que nós não estamos alheios e indiferentes ao processo. Quem vai cumprir um chamado, e quem fica cumprindo um papel. Então é preciso que haja esse entendimento. E nesse contexto, que palavra de incentivo você deixaria aí para os irmãos no sentido da contribuição missionária, da oferta missionária, que é, por assim dizer, o maior investimento no contexto do reino de Deus, o investimento na obra missionária? Foi ilustrado, inclusive, aqui nas aulas do Promif, a figura do missionário como sendo: quem vai ser atingido é aquele que está se afogando no alto mar. O missionário é aquele que se lança no mar com uma boia e diz para quem fica na praia: puxa essa corda aqui, que senão eu vou morrer afogado também. Aí aquele missionário vai na boia, tenta resgatar o que está se afogando,
por meio do evangelho. E quem está aqui na praia precisa puxar a corda. Ele precisa estar convicto que vão puxar a corda e ele vai voltar ao solo firme, porque senão ele vai perecer também. Então é um trabalho em conjunto. Se um dos lados falhar, aquela empreitada inteira vai ser um fracasso. A importância da contribuição é essa, dar tranquilidade para quem vai, porque ele também tem sua família para cuidar. E a contribuição missionária também é o seguinte, como oferta dada a Deus, e Deus é um Deus que abre portas, é um Deus que multiplica. A palavra dele diz em vários episódios, tem vários relatos. E o que a gente percebe? No momento que se oferta, é algo que agrada a Deus, agrada nosso coração também. Por quê? Porque a gente vê aquilo sendo usado para benefícios eternos na vida de outras pessoas que precisam conhecer a verdadeira esperança, que vai chegar ali por meio de um missionário que vai proclamar, onde o Estado muitas vezes se faz ausente, ou onde até a iniciativa privada não vai por desincentivo, desestímulo a obter lucros, numa localidade remota, erma. E a Semadema vai justamente naqueles locais que quase ninguém se dispõe a ir, se o propósito não for fazer missões. E nesse sentido a gente vê Deus abrindo as portas, situações que parecem impossíveis. A gente vê Deus reverter situações, abre caminhos que a gente não imagina, aparecem oportunidades que a gente não imagina, acha impossível, mas a gente vai vendo diariamente o cuidado de Deus. Eu tenho presenciado isso. Eu comecei com uma determinada quantia, modesta, pequena, em pequenos projetos da Semadema, e com o tempo Deus foi permitindo que aquela ofertinha pequena pudesse ser aumentada na habitualidade, né? E além disso, além de poder entregar, a gente se sente alegre em ver aquilo acontecendo lá na linha de frente. Pessoas tendo casamentos restaurados, pais tratando os filhos, educando como deve, maridos e mulheres tendo um bom relacionamento, uma pessoa que tem vícios sendo liberta, uma pessoa que está no ócio buscando ser produtiva, edificante na vida dos outros, e isso alegra o nosso coração. O resgate das almas e o conhecimento da verdadeira esperança, que é Jesus Cristo. Muito bem, então a gente está aí com o Pablo Camasso, ele que é um dos alunos do PROMIF 2024, também é um parceiro da Semadema no quesito de investimento missionário, e nós louvamos a Deus por vidas como o Pablo, que tem se colocado à disposição de Deus para somar nesta grande empleitada da evangelização no nosso tempo. Deus abençoe você que acompanha a gente nesse momento. Deus abençoe a sua vida e que o seu coração seja inflamado pela chama missionária.